Está no ar Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Carlos Ney. Bom dia, querida ouvinte do nosso programa Visão Espírita. E não só o ouvinte, né? Você que está acompanhando agora também pelo canal do YouTube aqui da Irecê FM. É um grande prazer estar com você. E hoje iremos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, já que hoje é dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E vamos falar, logicamente, dentro da visão espírita. Vamos agora à nossa mensagem do dia. Salvar a vida. O trem partiria dentro de alguns minutos. Deixaria aquele lugar sórdido, levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia era a de preservação dos mais fortes, e nele, portanto, não havia lugar para velhos. Não sobrava espaço sequer para fechar as portas, pois o trem estava abarrotado. Um ancião polonês de cabelos alvos, que observava atento a agitação do momento, segurou com as mãos encarquilhadas o paletó do jovem que estava por partir e suplicou-lhe com veemência que desse a sua pela vida dele. Estava velho e doente e desejava rever os familiares que deixara em seu país de origem. Seria sua última chance, argumentou. O velho apelou para o coração do jovem que lhe permitisse embarcar no seu lugar em nome do Cristo. O rapaz não era cristão e pouco ouvira falar do homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuída a ele lhe assomou à mente: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por amor de mim, ganhá-la-á. Olhou longamente para aquele homem desesperado, e embora a promessa de liberdade próxima o tentasse, resolveu descer e ceder seu lugar a ele. O trem partiu, e o jovem, ainda meio confuso, pôde contemplar pela janela o aceno de agradecimento daquele a quem salvar a vida com a sua própria, pensava. Deteve-se ali por alguns instantes, como adorno vivo de uma paisagem de horror e desolação, observando o trem que se afastava lentamente. Após alguns dias, chegou a notícia do engodo. O trem que partira em direção à liberdade aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e todos os passageiros pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever sua história e conhecer melhor aquele homem que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse por amor a ele, ganhá-la-ia. Nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do hemisfério físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que nosso nome não consta da lista de passageiros com destino ao hemisfério espiritual? Preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais, esquecemos de cultivar a vida do espírito, a vida verdadeira e imperecível que nos aguarda no além-túmulo. Temos empregado grande parte da vida, perdendo-a nos gozos efêmeros e ilusórios, e não temos tido tempo para dedicá-la, ainda que por alguns instantes, em benefício dos necessitados de toda a ordem. Os dias passam, os anos se somam, e pouco, quase nada, temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, dizemo-nos imortais, mas não vivemos como tal, uma vez que só nos ocupamos com as coisas da matéria, como se daqui jamais fôssemos partir. Você sabia que muitas pessoas entram na vida espiritual como suicidas? Pelas leis divinas, não são tidos como suicidas somente os que põem fim à vida num ato de desespero ou insanidade, mas também os que acabam com ela aos poucos, através dos excessos de toda a ordem. Assim, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência, entre outros, são suicidas, por queimarem a existência física por egoísmo ou desconsideração pela própria vida.
Então, querido ouvinte, essa mensagem nos faz refletir sobre a vida, sobre a importância da vida, sobre também o tema do dia, que é a prevenção ao suicídio. Hoje é dia 10 de setembro e foi criado pela Organização Mundial de Psiquiatria, no ano de 2003, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por que foi necessário criar essa data de prevenção ao suicídio? Porque é um problema também de saúde pública, como outros diversos problemas que a gente tem na humanidade. E quando a gente, nos últimos anos, vivenciou a pandemia da Covid, esse termo ficou mais comum na nossa vida, né? O que é uma pandemia? Algo que se espalha por todo o planeta. O suicídio, segundo os especialistas, é também uma pandemia. Porém, é uma pandemia que é silenciosa e silenciada. Silenciosa porque nesse momento, por exemplo, tem pessoas que estão com a ideia do suicídio na sua mente, que estão passando por dores, né, que não estão conseguindo gerenciar, estão passando por dores que não estão conseguindo suportar e acham que acabar com a vida, matar o corpo é a única solução. Então, por isso é silenciado, porque tem muita gente nesse momento sofrendo em silêncio, é silenciosa, porque tem muita gente sofrendo em silêncio e às vezes não acham a oportunidade de estar falando, de conversar. E se a sociedade não debate esse tema, porque o suicídio é um tabu. O que é um tabu? É um tema que as pessoas têm receio, têm medo de falar, de conversar sobre, e porque tem até um mito, né, que se coloca: se você conversa sobre o suicídio, você estaria incentivando, motivando. Tem gente até que não gosta da palavra, e não é bem assim. Os estudos dos pesquisadores em saúde mental colocam que é o contrário. Quando a gente consegue falar de modo qualificado, quando a gente fala com objetividade, sem julgar, aí a gente está ajudando a acabar com essa pandemia silenciosa. E é silenciada por isso, pelo que eu falei também, né? Porque as pessoas têm medo, não querem falar, é um tabu e a gente tem que enfrentar. Porque, como eu falei na estante, é um problema também, além de ser algo que é responsabilidade de toda a sociedade, porque toda vida importa. E nós aqui, que seguimos o cristianismo, que somos cristãos, sabemos da mensagem de amor e caridade que Jesus veio trazer. E justamente o amor que a gente deve ter, como Jesus nos ensinou, é o amor a si mesmo, é o amor ao próximo e o amor a Deus. E Deus está no próximo, Deus está em toda a sua criação. Então nós temos uma grande responsabilidade para com tudo que ocorre com o nosso planeta Terra hoje, que é a nossa casa e a nossa escola. E aí a gente deve buscar fazer o bem, logicamente, para si, mas pensar na sociedade. E é um tema importantíssimo a questão do suicídio por isso, porque toda vida importa e neste momento, como eu falei, tem pessoas que estão sofrendo de modo silencioso e também são silenciadas. Por isso foi criado no ano 2003 o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, para falar mais abertamente sobre esse tema, quebrando, vencendo os tabus, como eu irei comentar daqui a pouco. E nesse sentido a campanha foi crescendo e no ano 2015 foi criada a campanha do Setembro Amarelo, que é esse mês que a gente está vivenciando, né? A gente percebe várias campanhas aí em redes sociais, as pessoas fazendo postagem, programas especiais, seja na televisão, seja na internet, seja nas emissoras de rádio, como agora aqui, sobre essa campanha que é também uma estratégia de acabar com essa pandemia silenciosa e silenciada. Então, o que é o Setembro Amarelo? E por que a doutrina espírita, por que o movimento espírita apoia e participa dessa campanha? O Setembro Amarelo é uma campanha também, assim como esse dia de hoje, de prevenção ao suicídio.
né? E hoje não se fala só a prevenção, fala a pós-venção também, porque a prevenção é trabalhar justamente, né, fazendo tudo o que seja possível como prevenção ao suicídio. Agora, a gente não pode confundir prevenção com previsão, porque são coisas diferentes. A gente pode trabalhar a prevenção, e hoje no programa aqui a gente vai entender um pouco sobre como fazer a prevenção, que é observar o comportamento de quem está do nosso lado. Existem alguns padrões de comportamento que já são estudados, que a gente deve estar observando. Tem frases de alerta, tem tabus a serem quebrados. Então tudo isso faz parte da prevenção. Agora, a previsão a gente não pode ter, mas prevenção se faz com informação. Isso é um tema da saúde, como eu falava. E toda a campanha de saúde pode ver se faz com informação. A gente tem que se informar sobre uma doença, a gente tem que se informar sobre algo que está ocorrendo para que a gente possa saber agir. Então, o Setembro Amarelo vem nesse sentido, né? Ele visa conscientizar a população, trazendo informação qualificada sobre esse grave problema, né? Que muitos, com certeza, não sabiam que é também. Desculpe. Uma pandemia silenciosa, uma pandemia também silenciada. E trata-se de uma campanha que busca conscientizar, informar, como eu falei, com qualidade, com conhecimento e com sentido, com objetivo. E principalmente sem julgamento, né? A gente deve lembrar que nunca devemos julgar, porque quando se fala do tema do suicídio, muitas vezes vem em nossa mente, né? O que é que a gente tem na nossa mente? Então as pessoas já lembram de algum caso, de alguém próximo que cometeu, de alguém que a gente conhecia, de alguém da nossa família. E aí, o que é que se pede, tanto nas campanhas de saúde mental como na visão espírita? Que ao lembrar dessa pessoa, a gente lembre sem julgamento, sem ficar se perguntando demais assim, por quê? Ou então sem ficar colocando que a pessoa foi fraca, foi uma covardia, sem ficar colocando também que foi um ato de coragem. Não é um ato de coragem, nem um ato de covardia. É um momento de dor extrema que a pessoa naquela ocasião não conseguiu lidar, não está sabendo lidar, gerenciar, e no momento extremo ela acha que tirar a vida é a melhor solução. Mas justamente a visão espírita é que morre o corpo, mas a gente continua vivo, pois nós somos espíritos imortais. Então essa dor que muitas vezes a gente está sentindo, que a pessoa está sentindo, é uma dor na alma, é uma dor, um vazio, que ela já traz até de outra reencarnação. São situações que têm que se resolver justamente buscando ajuda com profissionais da saúde mental, buscando conversar, buscando desabafar sobre. Então não é fácil lidar com essas dores da alma, por isso a gente tem que ter em mente justamente o primeiro e mais forte argumento que a doutrina espírita traz: morre o corpo, mas o espírito não morre, o eu verdadeiro. E deste modo, morrendo o corpo, você não acaba com a dor. Aquela dor continua na alma, e aí enquanto o espírito, já agora sem o corpo, você vai ter que continuar, a pessoa terá que continuar lidando com essas dores, com essas aflições, com esses problemas que vem sentindo. É o principal argumento da doutrina espírita, que daqui a pouco eu irei reforçar. E no meio espírita também, os benfeitores nos ensinam que a gente não deve julgar, para que não emitamos pensamentos que vão constranger aquela pessoa, mesmo estando no mundo espiritual. Então, assim, quando a gente lembrar de algum caso, vamos lembrar orando pela pessoa, orando para que ela se reencontre, orando para que ela esteja bem, para que ela se abra para a ajuda divina, pois Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E existem muitos mitos até sobre a vida espiritual de um suicida. E o que eu posso dizer a partir do que a doutrina espírita nos ensina, a partir de obras como Memórias de um Suicida,
que há um momento de dor e sofrimento do espírito pelo arrependimento, mas não porque foi abandonado por Deus, não porque foi rejeitado pela espiritualidade, nunca. Tanto que Maria, a mãe de Jesus, ela desenvolve um trabalho no mundo espiritual, e trabalho que nos ajuda aqui também na jornada física, que faz um grande acolhimento dos irmãos suicidas. Tem até nas tradições espirituais, né, uma história, um poema muito belo de Maria Dolores, que foi Maria, mãe de Jesus, que ainda, a pedido de Jesus, foi se encontrar com Judas no mundo espiritual para dar a mão a Judas e ele voltar, né, a ter um planejamento de vida de outras reencarnações, né, porque ele cometeu suicídio, mas não foi abandonado por Deus. Então é algo forte para a gente compreender também. Então, deste modo, fechando aqui o nosso primeiro bloco, o foco da campanha do Setembro Amarelo, do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, é justamente trazer informações sobre esse tema para a gente conversar de modo qualificado, quebrar mitos, quebrar tabus e juntos a sociedade vencer essa pandemia silenciosa e silenciada. E a doutrina espírita, o movimento espírita abraça essa campanha porque tem muito a contribuir, e desde 93 a Federação Espírita também traz campanhas de prevenção ao suicídio, e na obra O Livro dos Espíritos, Kardec também já trazia questões relativas ao suicídio, mas no próximo bloco nós estaremos debatendo sobre isso. São 8h38, vamos agora ouvir a música Alívio de Tim Vanessa e depois o nosso bloco de patrocinadores do programa.
Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome IRC, Mecânica Diesel IRC. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel IRC. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. A Organização Macedo está junto com você sempre. A nossa história é construída ao seu lado, nas reformas ou nas construções. Na Organização Macedo você encontra o que há de melhor no mercado, com atendimento personalizado de quem entende o que lhe oferece. E não se preocupe com a Zona Azul, pagamos o seu estacionamento. Na Rua Herculano Dourado, número 25, fone 3641-3915. Organização Macedo em 2018, 45 anos de credibilidade e bons serviços. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos da IRC estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de IRC. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Carlos Ney. 8 horas e 46 minutos, estamos voltando com o nosso Visão Espírita, o nosso segundo bloco. O tema de hoje, recapitulando, é o Setembro Amarelo, pois hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No primeiro bloco, coloquei por que essa data foi criada, né, e a campanha, porque a doutrina espírita, o movimento espírita, também abraça essa causa, e como vou estar colocando agora. Mas também quero aqui agradecer a audiência de cada um, de cada uma que nesse momento está ouvindo pelas ondas do rádio, quem está ouvindo na internet, quem está assistindo agora também pelo canal do YouTube, né? Porque agora o nosso programa, desde semana passada, já está sendo transmitido pelo canal de YouTube da IRC Líder FM. Então, às vezes não dá tempo da gente ver as mensagens aqui que estão chegando pelo WhatsApp, pelo YouTube, mas a gente agradece a presença de cada um de vocês aí, participando do programa ativamente, seja escrevendo, seja ouvindo, seja enviando as melhores vibrações, né? E que as melhores vibrações também do programa cheguem a cada um de vocês. À medida do possível, eu vou falando aqui, lendo as mensagens que estarão chegando. Então, nós estamos falando sobre a campanha de prevenção ao suicídio nesse Dia Mundial e a campanha do Setembro Amarelo. E aí algumas pessoas perguntam, né, por que Setembro Amarelo? Setembro porque tem o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Também tem alguns estudos que mostram, né, durante os meses do ano, alguns meses que as taxas se ampliam, então são os meses que devem ser feita uma campanha maior. Mas por falar
quando a gente fala Setembro Amarelo, não quer dizer que é só agora em setembro que a gente deve discutir esse tema. Saúde mental, né, que não envolve só a questão do suicídio. A saúde mental é uma área muito ampla, envolve muitas situações que cada um de nós em algum momento da vida ou já vivenciamos, ou estamos vivenciando, ou iremos vivenciar. É um tema importantíssimo, por isso a gente deve buscar cuidar não só da saúde do corpo, mas da saúde mental, da saúde integral, que envolve também a saúde do espírito, né? Pois somos espíritos imortais. E aí algumas pessoas perguntam por que amarelo? Então, o surgimento da cor, né, para trazer o Setembro Amarelo, é um caso que virou emblemático. Nos anos 90, nos Estados Unidos, nós tivemos uma situação em que um jovem, percebam o contexto, né? Um jovem de 17 anos de idade, isso no ano de 1994 nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike. Ele é um jovem que era classe média nos Estados Unidos, então materialmente falando tinha uma vida legal, uma vida boa, porque às vezes as pessoas acham que a vida material que a gente tem com dificuldades é um motivo para que a gente possa, né, desistir da vida. Então esse jovem tinha uma vida no sentido material equilibrada, boa, com a família. Segundo relatos, era um jovem extrovertido, com amigos, né, brincalhão. E o jovem Mike, ele tinha na sua casa, como nos Estados Unidos a classe média geralmente tem, um lugar tipo uma oficina em que ele cuidava lá de um carro. Ele gostava de mexer em um carro, e esse carro tinha a cor amarela que ele mesmo pintou, e esse jovem morreu com esse carro amarelo. E aí a família dele, no dia do velório, distribuiu fitas amarelas, distribuiu fitas com mensagens de esperança, e a mensagem que ficou, que essa família colocou, é para que outras famílias não sofressem como eles estavam sofrendo. Por quê? Porque o jovem Mike, apesar de ter, no sentido material, uma vida boa, o jovem Mike, apesar de ser extrovertido, com amigos, brincalhão, ele trazia dores na alma. Ele trazia situações que a família não conseguiu identificar. E para a família, logicamente, quando ele cometeu suicídio, foi um momento de grande surpresa e grande desespero. Então, os pais dele, justamente pensando já em outras famílias, começou a distribuir essa mensagem, né, em faixas, em fitas amarelas, para que outras pessoas observassem melhor seus filhos e não sofressem como eles estavam sofrendo. Percebam que mesmo nesse momento de dor, do luto, essa família conseguiu deixar uma mensagem que até hoje está ecoando, pois estamos aqui discutindo o Setembro Amarelo. E é com essa visão que a gente deve levar essa campanha à frente, de ajudar mais e mais pessoas que neste momento possam estar passando por dores na alma e não estão achando uma brecha na sociedade para colocar a sua dor, para pedir ajuda. E por que eu estou falando que não acha uma brecha na sociedade? Pois a gente vive numa sociedade que vem evoluindo bastante em vários aspectos. Sim, a doutrina espírita nos demonstra isto, mas a gente vive num padrão de sociedade ainda consumista, materialista, capitalista, em que as pessoas, né, só querem aceitar, essa sociedade só aceita o vencedor, a pessoa que está com um sorriso no rosto. Então as pessoas, muitas vezes, a gente tem que se fazer que está forte, as pessoas têm que se fazer que estão bem, porque é o que a sociedade pede. A sociedade não quer saber de quem está fragilizado, a sociedade muitas vezes não quer saber de quem está com dor, a sociedade não quer saber de quem está chorando, né? O que vale é a pessoa estar feliz, estar postando somente coisas boas em redes sociais. Então muitas vezes não dá uma brecha, um lugar para quem está fragilizado. E aí quem está com essa dor na alma, quem está fragilizado, quem está passando por um problema, se sente até menor, se sente até excluído, se sente rejeitado, diferente. Poxa, todo mundo está bem,
Só eu parece que tenho problemas? Somente minha família tem dificuldade? Somente eu estou chorando? E não é bem assim. A sociedade vive de máscaras também, né? O consumismo, o capitalismo selvagem, o materialismo, ele quer vender uma felicidade que muitas vezes não é real, né? As pessoas acreditam que a felicidade muitas vezes está no produto que come, que consome, que compra, e não é isso. A felicidade real é um estado íntimo. Por isso a gente deve olhar para dentro de si e ver o que a gente traz na alma, e se estamos passando por um momento de dor, a gente deve pedir ajuda. E é esse o alerta da campanha do Setembro Amarelo. E a doutrina espírita justamente nos ensina isso também, que nós somos espíritos imortais e devemos olhar para dentro de nós, olhar para dentro de si e perceber o que é que estamos vivenciando hoje. E aí você pode perguntar: tá certo, então agora eu quero observar melhor quem está com algum problema, quem está dando alguma pista, mas como é que eu posso identificar? Justamente a campanha do Setembro Amarelo vai trazer o que os estudiosos da área de saúde mental trazem para que a gente possa observar melhor. Primeiramente, os fatores de risco. É outro tabu também que a gente deve quebrar. E existem alguns fatores de risco, fatores que predispõem a pessoa à tentativa do suicídio. Por exemplo, se a pessoa já tentou antes o suicídio, né? Se a pessoa tem transtornos psiquiátricos, traz algo como ela vivencia uma depressão, transtornos mentais. Não quer dizer que toda pessoa que que tem a depressão vai cometer, mas geralmente quem busca, em 40 a 60% dos casos, a pessoa traz algum transtorno ligado à depressão. Se a pessoa já teve um suicídio na família, se já teve abuso sexual na infância ou outro tipo de abuso, se a pessoa, ela é muito impulsiva ou agressiva, se ela vive em um certo isolamento social, principalmente pessoas também na faixa etária mais idosa, se a pessoa traz alguma doença incapacitante, incurável, se ela já traz essa questão do desânimo, da depressão. Então são fatores que predispõem, não quer dizer que a pessoa vai buscar, mas ela tem a predisposição. E junto com a predisposição, vem os fatores precipitantes, que é o que a gente confunde, a sociedade confunde. Então vou dar um exemplo aqui. Digamos que tinha um casal, jovens, namorados, e aí aquele casal de jovens acabou o namoro. E aí o rapaz vai e comete suicídio. Qual é a visão, qual é o julgamento que muitas pessoas vão colocar? Poxa, aquele jovem, só porque terminou o namoro, cometeu suicídio. Não é isso. Esse fim do namoro, a desilusão amorosa, foi o fator precipitante. O que é o fator precipitante? É a gota d'água. Ele já estava com o copo cheio, ele já atravessava outras situações, e aquele namoro talvez era o que segurava ele, ou então é que dava um sentido à vida dele. Quando aquele namoro acaba, foi a gota d'água. Então é o fator precipitante. Então, quais são os fatores precipitantes? Desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais diversos com um amigo em ambiente de trabalho, uma derrocada financeira, A pessoa perde os bens materiais, perde a fortuna que tinha. Quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa passa por alguma desonra ou desilusão, no momento de embriaguez, no momento que a pessoa tem acesso a um meio letal, que é outra coisa que a campanha coloca, Se a gente tem alguém que tenha predisposição, não deixemos algo que a pessoa vá usar perto dela, tipo uma arma, tipo medicamentos, algo do tipo, assim, veneno, é algo também para a gente prestar atenção. Então, assim, o primeiro passo é esse. Além de entender a campanha, da gente quebrar mito, entender que falar de suicídio não é um tabu. Se falar da forma correta, a gente vai ajudar, sem julgamento, buscando ajudar. Tem que entender fatores de risco
que são os fatores de predisposição, e entender também os fatores precipitantes. E aí a doutrina espírita já trazia, como eu falei lá no primeiro bloco, Allan Kardec, no ano de 1857, quando codificava o livro dos Espíritos, ele já fez umas perguntas sobre o suicídio no livro dos Espíritos, perguntando sobre a causa, né? E aí os benfeitores já colocavam que a causa é multifatorial, como hoje as ciências, né, a saúde mental, a psicologia, da saúde mental, a psicologia já nos ensinam também. Então a gente não pode atribuir, como eu falei na estante, uma causa única. São vários fatores que vão fazendo aquela pessoa ficar, né, achando que não consegue gerenciar aquelas dores, aqueles problemas, e aí a causa é multifatorial. Né? A pessoa vai sentindo um vazio existencial, perda no sentido da vida, aí às vezes tem uma relação com a depressão, com o transtorno psiquiátrico que a pessoa sente, e vai se ligando, né, com fatores externos também, biopsicossociais, fatores do contexto que ela vive, e esses fatores precipitantes que eu coloquei na estante. Mas, no fundo, o que é relatado pelas pessoas que já tentaram suicídio, que graças a Deus não conseguiram, e os irmãos que do mundo espiritual, através de mensagens de mediúnicas, através de obras como O Céu e o Inferno, que Allan Kardec codificou, esses irmãos trazem a seguinte mensagem: muitos que buscam o suicídio, não é que essa pessoa não ama a vida, não é uma questão de opção, como se diz às vezes. A pessoa não tem opção, vou viver e não viver. Não é que a pessoa desvalorize a vida. Muitos colocam: eu amo viver, eu gosto de viver, eu amo minha família, eu amo a vida que tenho. Muitos irmãos do mundo espiritual colocam isso também: eu amava a vida, a família, eu fiquei arrependido por ter deixado minha família. Mas por que então buscou o suicídio? Sabe o que é respondido? Eu tinha a vontade de acabar com a dor que eu sentia e não sabia gerenciar, lidar sozinho com essa dor. É uma dor que vai tomando o meu ser, é uma dor, um vazio existencial, é uma dor na alma profunda que eu não conseguia, que eu não consigo. Aí eu acho que, acabando com a vida do corpo, eu vou acabar com essa dor. Eu prefiro acabar com a vida. Só que, mais uma vez, reforço: a vida não se resume ao corpo. É justamente o que a doutrina espírita nos convida a refletir. A vida não cessa. Nós somos espíritos imortais. E aí a gente tem que entender, com essa imortalidade, a justiça divina. Nós estamos aqui na Terra hoje, animando esse corpo físico num processo chamado reencarnação, com o objetivo de aprender e evoluir intelectualmente e moralmente. As dores, as aflições que a gente vive hoje, tudo que nós somos hoje, é resultado do nosso ontem. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, é algo muito importante. A gente tem um livre-arbítrio para decidir tudo na nossa vida, não existe determinismo. O único determinismo é que nós vamos evoluir. Então nós temos a liberdade de agir, temos a inteligência, e aí as provas, as expiações ocorrem na nossa jornada evolutiva como consequência de atitudes nossas do passado, sejam dessa atual reencarnação, seja de reencarnações anteriores, que no momento a gente não consegue lembrar. E muitas vezes essas energias, essas lembranças aparecem em doenças, em dores, em pensamentos, em situações que a gente acaba não sabendo lidar. Então, assim, a nossa vida hoje é resultado do nosso ontem. E se nós queremos um futuro melhor, a gente deve fazer um presente melhor, viver bem o presente para construir um futuro melhor. Então, o que isso quer dizer? Que nada está ocorrendo ao acaso na nossa vida. Deus não é vingativo.
Deus é um Deus de amor, é um Pai amoroso, como Jesus veio nos ensinar. E Deus nos criou para a felicidade. E se a gente hoje não está vivendo um momento feliz, não é porque nós somos infelizes, determinados à infelicidade. É porque é consequência do nosso passado. E o que é que a gente deve fazer hoje? Devemos buscar enxergar essa dor, essa aflição como um aprendizado. E se a gente não está conseguindo sozinho, a gente deve pedir ajuda. Pedir ajuda a quem está do nosso lado, que é outro lema da campanha do Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Não guarde o problema somente para você. Quando a gente fala, quando a gente desabafa, a gente compartilha um pouco essa dor e ela fica menor, né? Lembre que Jesus falava, né, para a gente carregar, que o fardo que ele traz, o jugo que ele traz é suave. E Jesus pede para a gente compartilhar com ele, com os seus ensinamentos, esse fardo para se tornar mais leve. Então, outro lema importante da campanha é, além da gente estar aberto a enxergar o outro, a enxergar que o outro está precisando de ajuda, no momento que a gente estiver vivenciando a dor, a gente pedir ajuda. E daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, eu vou trazer alguns telefones e sites que a gente pode entrar para pedir ajuda. Quem quiser anotar, já pega aí um papel e caneta. São 9h04. Vamos agora ouvir a música Te Ofereço Paz e o nosso bloco de patrocinadores. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua
Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome IRC, Mecânica Diesel IRC. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel IRC. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. A Organização Macedo está junto com você sempre. A nossa história é construída ao seu lado, nas reformas ou nas construções. Na Organização Macedo você encontra o que há de melhor no mercado, com atendimento personalizado de quem entende o que lhe oferece. E não se preocupe com a Zona Azul, pagamos o seu estacionamento. Na Rua Herculano Dourado, número 25, fone 3641-3915. Organização Macedo em 2018, 45 anos de credibilidade e bons serviços. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos da IRC estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de IRC. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Carlos Ney. São 9h11, nosso terceiro e último bloco do programa Visão Espírita. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as caravanas da fraternidade, vou passar uns contatos aqui do CVV, do atendimento fraterno, pois estamos falando da prevenção ao suicídio. Mas eu quero iniciar esse bloco agradecendo mais uma vez a participação tanto pelo WhatsApp aqui da IRC Líder FM, né, o nosso amigo Theo, que está em São Paulo, é de Bititá, nossa amiga Vânia em Pedutra, Eunice. No YouTube também estão chegando várias mensagens, né, das pessoas participando, como Sinara, no Caldeirão da Gia de Bititá, nosso amigo Helenilson, Valciran, que está aqui no estúdio, Laiane em Salvador, minha irmã, Fernanda aqui em Irecê, Vânia, Maria em Pedutra, Eunice mais uma vez, João Carlos e outros irmãos e irmãs, né? Gratidão pela participação em nome do Conselho Regional Espírita e as pessoas que estão, né, sempre ouvindo. A gente pede, às vezes não dá para colocar o áudio aqui, então possam escrever mensagem colocando de onde está ouvindo também. Nosso amigo Theo aqui reforçando, né? Ele é de Riacho de Bititá, mas está em São Paulo e sempre ligado aqui no nosso programa, né? As mensagens que vão chegando aqui, nossa irmã Vânia de Pedutra falando, agradecendo pelo tema. Realmente, irmã, é um momento, né, que a humanidade vive, por isso a valorização da vida, essa campanha é um compromisso de todos nós, como eu venho falando, e nós na doutrina espírita, no movimento espírita também temos esse dever, né, como a nossa irmã Eunice coloca aqui também no WhatsApp, agradecendo, parabenizando. Eu que agradeço, Eunice, a participação, né? Então, o tempo aqui
é pouco, mas a ideia do programa não é esgotar a temática, é justamente o contrário, é trazer informação, trazer o tema para que a gente possa continuar pesquisando, continuar debatendo, né? A campanha do Setembro Amarelo está aí, que a gente possa fazer parte dela nas redes sociais, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, uma mensagem que a gente posta salva o dia de uma pessoa. Às vezes uma mensagem que a gente envia para alguém, a pessoa se sente acolhida. E dentro da campanha de Setembro Amarelo, nós temos os lemas, como eu falava nesse instante, né? Falar é a melhor solução, para que a gente possa desabafar, falar dos nossos problemas e dores, que a gente possa pedir ajuda, né? Porque às vezes a ideia de pedir ajuda parece fraqueza, parece covardia, mas a gente deve lembrar, não é covardia, é coragem. E nós somos seres humanos em evolução, somos espíritos em evolução, vamos ter momentos de fraqueza, vamos ter momentos que a gente vai errar, e o que a gente deve é ter a humildade de pedir ajuda, né? E a coragem também. Então, assim, vamos pedir ajuda, não tenhamos receio de procurar profissional da saúde mental. Outro tabu a se quebrar, né? Que psiquiatra e psicólogo é coisa de gente louca, não, né? A saúde mental é algo para a gente cuidar fortemente no mundo que a gente vive hoje. Não tenhamos vergonha e vamos participar, divulgar a campanha do Setembro Amarelo, né, para que a gente quebre tabus. Eu vou falar rapidamente de uns tabus aqui, né, que a gente deve vencer. Eu já falei, né, quem busca o suicídio não é um ato nem de coragem nem de covardia, é a dor que a pessoa quer eliminar da sua vida e acha que matando o corpo acaba com a dor, mas não acaba. A gente deve lembrar disso, porque só morre o corpo, o espírito continua vivo. Outra coisa que as pessoas colocam, outro tabu a vencer, se alguém tenta se matar, não há nada que possa ser feito, é um tabu. Existe sim o que pode ser feito. 90%, meus irmãos e irmãs, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Então é um dado real, é um dado estudado. Outro tabu a vencer: quem só fica tentando suicídio não vai. Então tem gente que acha que a pessoa só quer chamar a atenção, e não é. Então quando a pessoa coloca algo, fala uma frase de alerta, é porque ela já está passando por algo e é o modo que ela está achando de pedir ajuda. Então qualquer frase de alerta a gente deve ficar atento, né? Então a gente deve ter total atenção. Outro tabu a vencer: depois que uma pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente de novo. Em 80% dos casos, quem comete o suicídio já tinha tentado outra vez. Então a gente deve ter um alerta redobrado, né? Que às vezes a pessoa tentou, não conseguiu e pode ter uma recaída. Não quer dizer que todo mundo que já tentou vai tentar novamente, mas é um grupo de risco que merece a atenção e o acompanhamento, né? Então, assim, outro tabu a vencer, outro mito, outra fake news é que pessoas que se matam não avisam ninguém. E os estudos comprovam que as pessoas sempre deixam pistas. Algumas eu já citei aqui e outras são frases de alerta. Quais são as frases de alerta que o Ministério da Saúde traz para a gente ficar atento quando alguém diz: eu preferia estar morto? Não é uma brincadeira, é uma frase de alerta. Quando a pessoa coloca: eu não posso fazer mais nada. Quando a pessoa diz: eu não aguento mais. Quando a pessoa diz: eu sou um perdedor e um peso para os outros. Quando a pessoa diz: os outros vão ser mais felizes sem mim. São frases de alerta que a gente deve levar a sério. Por mais que a pessoa repita isso muitas vezes, a gente deve levar a sério. E logicamente que essa frase não vem solta, ela vem com mudanças de atitudes que a gente deve prestar atenção nos ambientes que a gente vive, né? A pessoa fica mais calada, mais reservada, a pessoa fica mais isolada, passa a ter distúrbio do sono, dormir demais ou dormir de menos, passa a se alimentar de menos ou de mais.
a pessoa começa a abusar muitas vezes do uso de álcool, de drogas, deixa de fazer algumas atividades esportivas e outras que fazia, abaixa o rendimento no trabalho, o rendimento escolar, a pessoa começa a fazer o processo de autolesão. Então são vários comportamentos juntos com as frases de alerta que justamente essa campanha vem nos ensinar a observar. Então, nas redes sociais, nos sites, como eu vou informar agora, a gente tem muita coisa bacana para aprender e reforço. A doutrina espírita, com seus ensinamentos de esperança e de consolação, tem grandes argumentos para nos demonstrar que o suicídio é uma falsa ilusão, é uma falsa ideia de que tudo vai se resolver, pois não vai. E aí no meio espírita a gente tem obras que nos ensinam sobre essa situação, como eu falei, a obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec trabalha sobre a temática, tem o livro Memórias de um Suicida, tem o livro do jornalista André Trigueiro, que é Viver é a Melhor Opção. Então a gente tem muito conhecimento aí para acessar, muita informação para acessar e transformar em conhecimento e ajudar nessa campanha, Agora a principal ajuda que a gente pode fazer é consigo mesmo e é também buscando acolher e ajudar as pessoas que estão passando por situações de risco, E quando a gente enxerga que alguém esteja passando por essa situação, a gente deve buscar chamá-la para conversar, se colocar à disposição para conversar de modo sigiloso, de modo tranquilo, sem julgamentos, sem querer também passar problemas para a pessoa. Muitas vezes o que a pessoa quer é apenas ser ouvida. Ela só quer ser ouvida para desabafar. A gente não pode prometer bases ilusórias dizendo que tudo vai se resolver, pois às vezes não vai se resolver. E aí temos algumas instituições que fazem esse trabalho além da casa espírita. Então, eu quero falar aqui para quem queira divulgar ou para quem esteja precisando de ajuda nesse momento, que nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em que voluntários estão 24 horas por dia para atender, para ouvir, sem julgamento, conversa sigilosa, uma conversa em que apenas busca ajudar. O CVV atende 24 horas por dia de modo gratuito pelo telefone 188. Então você pode ligar 188 que o CVV te atende para todo o Brasil. Tem o cvv.org, que é o site, e tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, no Instagram, no Twitter, no Facebook, nas diversas redes sociais. O CVV também está disponível a 24 horas por dia. Além do CVV, tem outros institutos que também trabalham, essa temática, fazendo atendimento. E a Casa Espírita é um lugar também que a gente pode buscar, como aqui em Ireceu Jesus de Nazaré, nós temos a Evangelioterapia na terça-feira, segunda-feira tem um trabalho fantástico também, tem cursos, palestras doutrinárias, nós temos o atendimento fraterno. Então a Casa Espírita está de portas abertas para o devido acolhimento também de quem busca ajuda. E para fechar aqui, nosso tempo está esgotando, quero parabenizar e agradecer a grande recepção que tivemos ontem, o Conselho Regional Espírita, na visita das caravanas da Fraternidade, a Serra de Ibipeba, nas comunidades de Olhos d'Água, na comunidade de Morro do Gomes, onde surgiu a doutrina espírita aqui na nossa região, e no Recife, os nossos amigos Wagner e Wanda lá no Morro do Gomes, todo mundo que está na audiência, que está assistindo pelo YouTube, a gente só tem a agradecer. E nessa semana a gente vai ter 2 visitas das caravanas. Quarta-feira o Ibaí que amanhã no Centro Espírita André Luiz começa a Semana Espírita. Quarta-feira as caravanas estarão na Semana Espírita e na sexta-feira estaremos visitando a comunidade de Baixa Verde. Essa é a agenda das caravanas nessa semana. Então, mais uma vez, vamos
Vamos agradecer em nome do Conselho Regional Espírita a participação de cada uma de vocês, de você querido ouvinte, que fazem esse programa acontecer, e agora ampliando com a transmissão pelo YouTube. Agradecer a cada mensagem enviada no YouTube, cada mensagem que chegou aqui pelo WhatsApp da IRC FM. Agradecer a Euclébia e Valciran, que estão aqui no estúdio acompanhando, aos irmãos aqui na técnica. Agradecer por tudo e que tenhamos uma semana iluminada. Que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e vamos divulgar a campanha do Setembro Amarelo. Gratidão. Conselho Regional Espírita apresentou Visão Espírita.